Há noites em que o silêncio pesa de uma forma que é difícil de explicar a quem não o viveu. Não é o silêncio confortável de quem escolheu estar sossegado. É o silêncio pesado de quem esperou por algo que ainda não chegou. Quem está do outro lado a ouvir isto sabe do que estou a falar. Talvez seja a cama que continua a ser demasiado grande para uma só pessoa. Talvez seja a mesa do jantar, onde o lugar vazio já deixou de doer de forma aguda e passou a doer de forma surda, constante como um dente que nunca chega a sarar. Talvez seja o telefone que não toca com a frequência que antes tocava. Seja qual for a forma que esse silêncio tem na sua vida, ele é real. E este vídeo é para si. Não veio aqui por acaso. Isso precisa de ser dito desde o início, porque muita gente ouve estas palavras e pensa que são apenas uma forma de começar. Não são. A Bíblia diz em Provérbios 16:9 que o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem firma os seus passos. Você pode ter chegado aqui por um clique, por um algoritmo, por distração, mas os passos que o trouxeram até aqui foram guiados por uma mão que conhece o seu nome há mais tempo do que qualquer memória que possa ter de si mesmo. E isso cansa. Cansa de verdade quando a fé continua presente, mas os sinais parecem ausentes. Há pessoas que chegam a um ponto da vida em que já não sabem muito bem o que estão à espera. Já rezaram, já confiaram, já entregaram. E o dia seguinte chega igual ao anterior. Não pior, mas também não diferente. E a dúvida que se instala não é a dúvida ruidosa de quem não acredita. É a dúvida silenciosa de quem acredita, mas está cansado de não ver. É uma dúvida que vive nos interstícios da fé, não a destrói, mas pesa sobre ela como névoa sobre o rio. Conheço essa névoa, não de forma teórica. Há uma imagem que me persegue há anos. Era uma tarde de outono e havia papéis em cima de uma mesa, cartas, por responder, planos por fazer, e uma sensação muito concreta de que, por mais que os arrumasse, a mesa voltaria a estar cheia no dia seguinte. Não era falta de vontade, era algo mais fundo. Era a sensação de que havia uma peça em falta, não nos papéis, não nos planos, mas na vida, e que ninguém ao meu redor conseguia ver esse buraco. Se isso ressoa, então fique, porque o que se segue não é motivação, é verdade. Deus está a fazer algo no invisível, que o visível ainda não consegue mostrar. E precisamos de falar sobre isso com honestidade. A Bíblia está cheia de pessoas que esperaram, não por segundos ou por dias, por anos, por décadas. Abraão esperou por um filho durante 25 anos. Ruth perdeu o marido, o país e a esperança e teve de recomeçar em terra estranha com uma sogra que nem sequer era família de sangue. José foi vendido pelos próprios irmãos, falsamente acusado e esquecido numa prisão durante anos. E em nenhum desses casos Deus estava ausente. Estava a trabalhar, no escuro, na demora, no detalhe que nenhum deles conseguia ver. Há uma pergunta que muita gente faz em silêncio e nunca em voz alta: será que Deus se esqueceu de mim especificamente? Não das pessoas em geral, de mim, desta situação, desta solidão em particular, desta espera que já dura tempo a mais. A resposta está no Salmo 31, versículo 15. Uma frase curta e absoluta: os meus tempos estão nas tuas mãos. Não os tempos de Abraão, não os de Ruth, os seus, os meus, os de quem está a ouvir isto às 2 da manhã com o coração pesado. Os tempos estão nas mãos de Deus, o que significa que a espera não é abandono, é administração. Mas há algo que ainda não dissemos, porque não basta saber que Deus não se esqueceu. Também precisamos de entender o que Ele está a fazer durante a espera. E aqui é onde a conversa muda de nível. Deus nunca envia alguém para a nossa vida antes de ter preparado as duas partes. A tendência humana é pensar que a preparação é do outro lado, que há alguém, algures, a ser moldado, a ser preparado,
a percorrer o caminho que os vai trazer até nós. E isso é verdade. Mas é igualmente verdade que a preparação está a acontecer cá dentro, na sua vida, neste momento, nesta espera que parece vazia, mas está na verdade cheia de trabalho invisível. Quando Ruth chegou ao campo de Boaz, ela não chegou como alguém que simplesmente precisava de ajuda. Chegou como alguém que havia sido refinada pela perda, pela lealdade e pela decisão de ficar quando tinha toda a razão de partir. Boaz não viu apenas uma mulher pobre a recolher espigas. Viu o caráter que o sofrimento esculpiu. Viu alguém pronta, não apenas necessitada. Isso transforma a pergunta. Em vez de perguntar quando é que ele ou ela vai aparecer, a questão passa a ser: em que é que me estou a tornar durante esta espera? Porque o que você está a aprender agora, sobre paciência, sobre discernimento, sobre a diferença entre o que precisa e o que quer, isso não é tempo perdido. É o currículo que a vida que está a caminho vai precisar que você tenha. E isso não é fácil de ouvir. Não quando a cama continua grande. Não quando o telefone continua silencioso. Mas é verdade. Isaías 46:10 diz que Deus declara o fim desde o princípio, que o que ele determina se cumpre. Isso não é uma promessa vaga, é uma declaração de arquitetura. A conexão que está a caminho para a sua vida foi desenhada antes de você nascer, não improvisada em resposta ao seu desespero. Deus não está a reagir à sua solidão, está a executar um plano que começou na eternidade e que vai encontrar o tempo exato para se manifestar. E o tempo exato raramente é o nosso tempo favorito. Há uma sensação que acontece quando um círculo começa a encolher, quando as pessoas que estavam presentes começam a distanciar-se, quando os convites param de chegar, quando parece que a vida está a ficar mais pequena em vez de maior. E a leitura natural dessa situação é que algo correu mal, que há uma falha qualquer, que o mundo está a avançar e você ficou para trás. Mas há uma leitura diferente. Uma que é incômoda de aceitar, mas que muda tudo quando se aceita. O silêncio é recalibração. Deus remove o ruído para afinar o ouvido. A solidão que pesa é muitas vezes o terreno onde o discernimento nasce. Não o discernimento de livro, o discernimento real que sabe distinguir entre o que parece certo e o que é certo, entre o que preenche e o que completa, entre o que acalma a ansiedade e o que satisfaz a alma. Durante um período da minha vida em que o círculo encolheu de forma que me custou aceitar, lembro-me de me sentar numa varanda, numa noite de inverno, com o café a arrefecer na caneca e a percepção muito clara de que as pessoas que se tinham afastado levavam algo consigo barulho. Não me tinham roubado nada. Tinham levado consigo o ruído que me impedia de ouvir com clareza. E nesse silêncio incômodo comecei a distinguir vozes, a minha, a de Deus, a diferença entre elas. Essa distinção é preciosa e custa. João 15:10 diz que não fomos nós que escolhemos, fomos escolhidos, e que fomos designados para dar fruto. A pessoa que Deus está a encaminhar para a sua vida não vem apenas para o acompanhar. Vem como parte de uma missão. Uma missão que tem os dois nomes escritos. E para que isso funcione, os dois têm de chegar preparados. Não perfeitos, preparados. Há uma diferença fundamental entre aquele que chega por conforto e aquele que chega por chamamento. O primeiro procura preenchimento. O segundo reconhece propósito. E Deus envia o segundo, não o primeiro. Mas aqui chegamos ao que realmente importa. Há uma dimensão desta espera que raramente se fala abertamente. Não porque seja um tema proibido, mas porque exige honestidade sobre o que está a acontecer no invisível. A Bíblia, em 2 Coríntios, 10:4, é direta. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para abater fortalezas. Isso significa que há uma batalha que não se vê, mas que se sente. E muita gente sente-a sem ter linguagem para nomear.
Reconhece este padrão. Está prestes a dar um passo de fé e de repente surge uma confusão inexplicável, ou um cansaço que não tem origem física, ou uma avalanche de dúvidas precisamente quando começa a ver com mais clareza, ou conflitos que surgem do nada em relações que estavam estáveis. Isso não é coincidência, é oposição. E a oposição só existe onde há algo que merece ser combatido. O inimigo não desperdiça energia com o que não ameaça. Se há resistência na sua vida, há uma razão. Há algo que está a ser guardado, preparado, protegido. E o adversário sabe-o, mesmo que você ainda não o veja claramente. 1 de Pedro 5, 8 a 9, diz para estarmos alertas e sóbrios, porque o adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o versículo não para aí. Diz para lhe resistirmos firmes na fé. Firmes, não entusiasmados, não em pânico, firmes. Há uma diferença entre os que saem da espera amargurados e os que saem refinados. Não está no sofrimento que atravessaram muitas vezes, é igual. Está na postura com que atravessaram. Os que saem refinados aprenderam a distinguir a pressão do inimigo da pressão de Deus. A pressão do inimigo esmaga. A pressão de Deus molda. As duas doem, mas o resultado é diferente. E cansa distingui-las. Cansa de verdade. Mas há uma marca que ajuda. A pressão do inimigo traz confusão, urgência caótica, medo de estar a perder algo. A pressão de Deus traz clareza, mesmo que a clareza seja desconfortável. Traz paz, mesmo dentro do desconforto. Colossenses 3,15 diz para deixarmos a paz de Cristo governar nos nossos corações. Não a paz que depende das circunstâncias. A paz que governa apesar delas. Quando a paz está presente mesmo no meio do processo difícil, é sinal de que o movimento é de Deus. Quando a paz desaparece e é substituída por urgência ansiosa, é a altura de parar e verificar a origem. Há momentos na espera em que os pensamentos começam a ir a sítios que não ajudam. Começa-se a calcular quantos anos já passaram, quantos faltam, se ainda é tempo, se o tempo já passou. E quanto mais se calcula, menos se confia. Isso é normal. É humano, mas é também o ponto onde a fé é mais necessária e mais difícil. Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão subir com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa palavra esperar no hebraico original significa trançar cordas. Significa que a espera ativa a espera que se entrega a Deus dia após dia não é passividade. É força a ser tecida. É resistência a ser construída. Cada dia de espera fiel é um fio. E o que Deus está a tecer vai ter a força de todos esses fios juntos. Isso muda a forma de ver a espera. Não é tempo perdido. É material. Há algo que precisa de ser dito sobre os que partiram. As pessoas que se afastaram, as relações que terminaram, os círculos que encolheram. Provérbios 19:21 diz que muitos são os pensamentos no coração do homem, mas o conselho do Senhor é que prevalece. Há saídas que foram dolorosas, mas que foram proteção. Há despedidas que pareceram abandono, mas foram preservação. Não porque as pessoas fossem más, mas porque não podiam caminhar para onde Deus o quer levar. Isso é difícil de aceitar quando a dor da perda ainda é fresca. Mas é verdade. Deus não edita o seu círculo por crueldade. Edita-o por cuidado. O que fica é o que pode ir consigo. O que parte é o que não conseguia. E o que está a caminho foi preparado precisamente para este próximo capítulo, não para o anterior. Há uma pergunta que muita gente tem, mas não faz em voz alta. Como é que eu vou reconhecer a pessoa certa quando aparecer? Como é que eu sei que não vou enganar-me outra vez? Essa é uma pergunta honesta e merece uma resposta honesta. Vai reconhecer pela paz. Não pelo entusiasmo, o entusiasmo pode enganar.
Não pela atração, a atração pode enganar, mas pela paz, pela sensação de que não precisa de se esforçar para ser quem é na presença dessa pessoa, pela ausência de manipulação de jogos de ambiguidade constante, pela sensação de que a conversa deixa mais claro, não mais confuso. 1 João 4:1 diz para não acreditarmos em todo o Espírito, mas para os provarmos. Discernimento não é suspeita, é vigilância espiritual. Observar o fruto, não apenas as palavras. As palavras podem ser bonitas e o fruto amargo. O fruto leva tempo a ver, mas vale a pena esperar para ver. A pessoa enviada por Deus não vai afastá-lo da oração, vai convidá-lo a entrar nela. Não vai diminuir a sua luz para fazer brilhar a dela. Vai ajudar a sua a arder mais. Não vai trazer confusão sobre o que é de Deus na sua vida. Vai confirmar o que já estava lá. Provérbios 20:17 diz que o ferro afia o ferro. A conexão divina não é suave o tempo todo. Desafia, refina. A fricção santa nos relacionamentos que Deus ordena, não porque sejam difíceis, mas porque estão a trabalhar em algo real. A comodidade não afia ninguém. O amor que serve um propósito divino tem uma qualidade diferente, é comprometido, não apenas agradável. E isso é difícil de encontrar. Mais difícil ainda de reconhecer quando aparece. Porque muitas vezes aparece de forma inesperada. Não no sítio ou no momento em que estava à espera. Deus é assim. Esconde as suas maiores respostas em vasos simples. Hebreus 13:2 diz para não nos esquecermos de acolher os estranhos, porque alguns, sem o saber, acolheram anjos. Não porque toda a gente seja um anjo, mas porque Deus esconde soluções em lugares inesperados, para nos treinar a reconhecer o céu na humildade, não apenas na grandiosidade. A resposta à sua oração pode não chegar com fanfarra. Pode chegar numa conversa que não estava planeada, num encontro que parecia acidental, numa pessoa que não se enquadrava na imagem que tinha construído. Porque a imagem que construímos de como a bênção vai chegar é frequentemente mais pequena do que o que Deus preparou. Romanos 8:20 diz que em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Em todas as coisas, não nas coisas boas, não nas coisas fáceis, em todas, incluindo os desvios, incluindo as decepções, incluindo as dores que ainda não fazem sentido. Cada coisa que pareceu um erro na sua história estava a ser usada, não desperdiçada, usada. Há uma imagem bonita nisto, a de um artesão que trabalha com materiais que o mundo chamou refúgio. Madeira que a serralharia rejeitou, pedra que o construtor ignorou, e faz com esses materiais algo que ninguém esperava. Assim é Deus com as partes da sua vida que lhe parecem falhas, com as relações que falharam, com os anos que pareceram perdidos, com as noites em que não havia resposta. Está a fazer algo. Com tudo isso, a bênção que está a caminho não vai simplesmente aparecer do nada. Vai aparecer como culminar de um processo que já estava em curso há mais tempo do que imagina. E quando aparecer, vai olhar para trás e ver a arquitetura. O detalhe que Deus foi montando peça por peça enquanto você esperava. Eclesiástico 8:6 diz que para cada coisa há um tempo e um modo, e que o peso da demora não altera essa verdade. O peso da demora é real, mas o tempo de Deus é perfeito. Não porque seja rápido, porque é preciso. Há algo que Deus nunca faz em enviar o que é certo antes de o tempo ser certo. Porque o que é certo no tempo errado torna-se a coisa errada. E Ele ama-o demasiado para isso. O Salmo 37:4 diz para nos deleitarmos no Senhor, e Ele nos concederá os desejos do nosso coração. Não é uma fórmula de trocar deleite por desejos. É uma verdade mais profunda. Quando o nosso deleite está verdadeiramente nele,
os nossos desejos começam a alinhar-se com os dele. E quando os desejos se alinham, o que pedimos já não é aleatório, torna-se profético. O desejo de conexão que você carrega não é fraqueza, é design. Fomos criados para a comunidade, para a parceria, para caminhar ao lado de alguém. Esse desejo não precisa de ser envergonhado. Precisa de ser purificado, levado a Deus e entregue a Ele para que seja cumprido da forma que Ele conhece e não da forma que construímos nas nossas cabeças. Há algo que ainda precisa de ser dito, porque há uma parte desta espera que é sobre o outro lado, o que está a caminho para si. Mas há uma parte que é sobre o que está a acontecer cá dentro. E essa parte é a mais importante. Há feridas que precisam de fechar antes de a conexão chegar. Não porque Deus seja cruel na exigência, mas porque feridas abertas não recebem bênçãos, contaminam-nas. A dor não resolvida interpreta mal as intenções. Vê traição onde há incompreensão. Vê rejeição onde há simples diferença. E isso não é culpa de ninguém. É consequência de não ter havido tempo e espaço para sarar. Deus não está a reter. Está a esperar até que você esteja inteiro o suficiente para segurar o que está a preparar. Ezequiel 36, 20, 10 diz que Ele dá um coração novo e um espírito novo. Não repara o coração antigo, dá um novo. Isso é radical. Significa que o processo de renovação não é uma limpeza superficial. É uma renovação de fundo. E essa renovação acontece em camadas. Cada camada que Deus toca liberta uma nova capacidade de receber. Cada perdão que se escolhe, mesmo quando não é fácil, abre espaço. Cada amargura que se larga, não de forma teatral, mas de forma real e dolorosa, afasta aquilo que repele o que é sagrado. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Essa proximidade com Deus é ao mesmo tempo a preparação para a proximidade certa com outra pessoa. Porque quando estamos próximos de Deus, o nosso discernimento afina-se. Começamos a sentir a diferença entre o que é de Deus e o que é apenas do nosso desejo. E essa diferença é tudo. A expectativa é um instrumento sagrado, mas precisa de ser mantida limpa. A expectativa que olha apenas para a chegada da pessoa torna-se ansiedade. A expectativa que está centrada em Deus, que reconhece que Ele é o autor e que confia na sua história, torna-se uma força tranquila, que não se desanima com o tempo. O Salmo 139, 23 a 24 é um convite: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho de dor. Isso é coragem espiritual. Abrir as partes que estão escondidas. Pedir a Deus que ilumine não só os pontos fortes, mas as zonas de sombra, porque é nessas zonas que muitas vezes se escondem os padrões que se repetem, as escolhas que sempre levam ao mesmo sítio. Deus não expõe essas zonas para humilhar, expõe-nas para libertar. E a libertação é sempre o prelúdio da bênção. Apocalipse 3:8 diz: pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Isso é uma promessa direta. A porta está aberta. O que Deus ordenou não pode ser selado pelo inimigo, pelo tempo, pela demora, pelo passado. Pode ser adiado, pode ser testado, mas não pode ser cancelado. O que foi prometido sobre a sua vida está a chegar, não como consolação, como cumprimento. Isaías 65, 24 diz algo extraordinário: antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estão a falar, eu ouvirei. As suas orações não chegam tarde a um Deus que está a tentar alcançar. Chegam a um Deus que já respondeu e que está a orquestrar a resposta, para que chegue no momento exato em que você estiver preparado para receber. Esse é o Deus que serve. Esse é o Deus em quem confie. A conexão que está a caminho não vai apenas mudar a sua vida externa. Vai acordar o que dormia dentro de si.
sonhos que guardou, coragem que enterrou, fé que recuou, a presença certa ativa o que o isolamento adormeceu. Não porque essa pessoa tenha poder mágico, mas porque Deus usa os vasos que envia como instrumentos de confirmação do que já falou em segredo. Você vai reconhecê-la, não imediatamente pela aparência, mas pelo fruto, pela consistência, pela paz que acompanha a presença, pela sensação de que não precisa de ser ninguém que não é. E quando isso acontecer, quando essa porta se abrir, vai olhar para o caminho todo, para os desvios, para as noites difíceis, para as orações que pareciam não ter eco, e vai perceber que não havia um único momento desperdiçado, que cada passo era coordenada, que Deus estava a trabalhar quando o silêncio sugeria ausência. Isso não é poesia, é a testemunha de toda a Escritura, é a experiência de toda a geração que esperou e viu. É a promessa que está sobre a sua vida hoje. Chegamos ao momento de trazer tudo isto diante de Deus em oração. Não com pressa, com intenção. Se puder, pare o que está a fazer. Respire fundo e venha comigo. Senhor, vimos diante de Ti, com os corações cansados, mas não desistiram. Com perguntas que ainda não têm resposta, mas com a escolha de confiar antes de ver. Tu sabes o que cada pessoa que ouve isto está a carregar. Sabes o peso dos anos que passaram e das noites que custaram. Sabes os nomes que foram ditos em oração e os silêncios que não tiveram palavras. Obrigado por não teres esquecido nenhum desses momentos, por os teres guardado todos, por seres o Deus que não desperdiça nada. Senhor, neste momento, pedimos clareza onde há confusão. Pedimos paz onde há ansiedade. Pedimos discernimento onde há pressa. Ensina-nos a distinguir a Tua voz das outras vozes, a urgência que é Tua, da urgência que é do medo. Fecha as portas que não são Tuas, mesmo quando são atraentes. Abre as que são mesmo quando são inesperadas, mesmo quando não encaixam na imagem que construímos. Cura o que ficou por curar. Não a ferida que mostramos aos outros, a que guardamos para nós. Aquela que ainda interfere com a forma como recebemos amor. Dá-nos coragem para a mostrar a Ti, sabendo que nas Tuas mãos não há vergonha, só restauração. Senhor, aquele ou aquela que está a caminho para a vida, de quem ouve isto, cobre-o com a Tua graça. Prepara-o como estás a preparar quem o espera. Que os dois cheguem ao encontro moldados pela Tua mão, prontos não para a perfeição, mas para o propósito. Que a conexão que ordenas reflita a Tua natureza fiel, clara, transformadora. E quando esse momento chegar, que a paz que o acompanha seja a confirmação que não precisou de ser dita. Que os dois reconheçam a Tua assinatura antes de reconhecerem as suas. Em tudo isto confiamos em Ti. Não no nosso calendário, no Teu. Não na nossa compreensão, na Tua. O Teu tempo é perfeito. A Tua palavra não falha. E o que prometeste cumpres. Em nome de Jesus. Amém. Se chegou até aqui, se estas palavras tocaram em algo que estava guardado, quero convidá-lo a subscrever este canal. Partilhe este vídeo com alguém que está em espera, que precisa de ouvir que Deus não se esqueceu. E comente 777, como declaração de fé de que acredita que o que Deus prometeu está a caminho. Deus abençoe o seu caminho.